Amém. Amém? Bom dia. Obrigado. Muito obrigado. Que palavra poderosa, hein, Amanda? E foi assim, pã. Se eu tivesse tempo, Deus me livre, né? Rapaz, tinha derrubado, não tinha nem apresentação de criança. Nós tínhamos virado criança de novo. Uau, que palavra poderosa. Deus continue te usando. Wallace, já tem pregação lá hoje à noite? É ela mesmo? Não? É tu? Ah, então muda. Porque, rapaz, essa Vila Rica está poderosa demais. Glória a Deus, glória a Deus. Como a Amanda trouxe bem aqui, não vou me alongar nisso, nós estamos no mês, nós estamos trabalhando com paixão. Diga para o seu irmão aí, com paixão. Diga para o outro, do outro lado, diga com paixão. E eu gostaria de ler o texto de Lucas 10, de 25 a 37. Eu vou lendo aqui, vocês vão seguindo aí, seguindo na sua Bíblia, seguindo no seu celular, amém? Lucas 10, 25 em diante vai dizer assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. E ele completou: como você a lê? Versículo 27 vai dizer assim: ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Diga comigo, quem é o meu próximo? Mais forte, quem é o meu próximo? Jesus, como ele é tremendo, respondeu com uma parábola. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-no quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos repetir? Vamos lá, 1, 2, 3. Vá e faça o mesmo. Amém? Entenda o seguinte: todas as vezes que nós temos um questionamento de como agir, de como nos portar, nós precisamos lembrar dessa palavra. Alguém que é conhecedor da palavra de Deus está diante de Jesus e dizendo: como eu herdo a vida eterna. Isso é muito poderoso, porque muitos têm dúvida de como viver aqui na terra, para viver na eternidade com Deus. E esse homem, apesar de estar provocando o Senhor, ele faz uma pergunta que nos move a entender com simplicidade como nós agimos no nosso dia a dia, para ter um coração segundo o coração de Deus, para viver com Ele na eternidade. Jesus está dizendo assim,
Quais são o parâmetro, então, dos dois principais mandamentos? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo assim, olha, o parâmetro é, na medida que tu ama a Deus, tu precisa amar aquele que está ao seu lado. Porque à medida que tu ama a Deus, será revelado de como você trata o seu próximo. Talvez você não tenha entendido. A palavra de Jesus é tão poderosa, mas ao mesmo tempo tão profunda e ao mesmo tempo tão simples, que às vezes nós nos confundimos em compreender aquilo que nós devemos fazer. O Senhor está dizendo para mim e para você, você quer viver a eternidade com Ele? Você precisa começar a viver com Ele na terra. E aí você pergunta, mas como? Ele está dizendo, ame o teu Deus, de toda a tua força, de toda a tua alma. E ele está dizendo, então ame o seu próximo. O que ele está dizendo? Você às vezes está amando Deus, mas não refletindo Deus. Você está amando Deus, você conhece a Deus, mas não está refletindo isso nas suas ações diárias. O que eu quero hoje é construir uma jornada que leva você da percepção à autoridade, do sentir ao governar. Não estou propondo apenas uma sequência de ideias, entenda isso, mas um caminho de amadurecimento espiritual baseado na cultura do reino, a partir da identidade de filho através de Cristo, a embaixador do céu na terra. Precisamos trilhar a jornada do coração, que nos leva da visão ao governo. A vida cristã não é um sistema de esforço próprio, mas um fluxo constante que transforma, que começa no interior e transborda para o mundo. Para caminhar com Jesus, precisamos percorrer essa trilha. E qual é a primeira? A primeira que nós precisamos é despertar. Diga para o seu irmão, despertar. Pergunta aí, você acordou hoje? Você pode olhar para mim e dizer, mas eu estou aqui. Seu corpo pode estar aqui, mas sua mente ainda pode estar dormindo. E o que é despertar? É a visão que gera movimento. Diga comigo, a visão que gera movimento. Tudo começa quando paramos de olhar para a nossa própria agenda e começamos a ver com os olhos do Pai. Como o samaritano que viu, como nós lemos em Lucas, o início da nossa maturidade é a percepção. Não podemos representar o que nós não estamos enxergando. Quando Deus nos dá a sua visão, a indiferença morre. Mateus 9,33 vai dizer assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A visão espiritual é o gatilho da compaixão. E o gatilho da compaixão gera os milagres que ainda nós não vivemos. Preste atenção nisso. Porque limitamos o agir de Deus pela nossa condição natural. Se você olhar na Bíblia lá, antes de Mateus 9,36, que nós acabamos de ler, Jesus percorria todas as cidades do povoado. Ele ensinava na sinagoga, pregava o evangelho do reino e curava todas as doenças. Ao olhar para a multidão que o seguia em busca de cura e esperança, Jesus nota o esgotamento físico e emocional daquelas pessoas. Depois dessa passagem que nós lemos, depois de Mateus 9,36, se você leu 37 e 38, logo após sentir essa compaixão, Jesus diz aos discípulos que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele pede, orem por mais missionários. O significado da palavra compaixão no grego original indica um sentimento profundo, praticamente visceral, que parece vir do fundo das entranhas. Não era apenas uma pena,
Mas era uma dor interna que movia Jesus a agir para aliviar o sofrimento daquele povo. Jesus aqui nesse momento está nos dando um alerta. Há um povo esperando ser aliviado com aquilo que você carrega dentro de você. E Deus te chamou a atenção. Entenda. A dificuldade de Jesus não era agir. A dificuldade de Jesus era perceber que só ele estava agindo. E quando ele olha isso, ele se comove de compaixão. E agora entenda, o interessante é que ele olha para o sofrimento do povo, mas fala com aqueles para orar, que estavam com ele, para orar por mais missionários. Ele está dizendo, olha, o povo está sofrendo porque não tem aquele que se levanta. O povo está sofrendo porque não tem aquele que se posiciona. O povo está sofrendo não porque o mundo quer o que Deus quer, não, porque nós que recebemos Jesus como único e suficiente Salvador na nossa vida, não refletimos a Cristo para o povo. Nós viemos buscar, mas não vamos derramar. Quando entendemos nossa identidade, nós despertamos, e quando nós despertamos, nós nos movemos. Agora, como ter segurança para nos mover? Tendo identidade em Cristo. A identidade gera a segurança. Diga comigo, a identidade gera a segurança. A identidade é o alicerce, a âncora que nos segura em meio à tempestade à nossa volta. Chris Valentin nos lembra que, se não soubermos quem somos em Deus, tentaremos nos proteger em vez de servir. Ao sermos movidos, somos testados. A compaixão exige que não tenhamos medo de nos sujar no sofrimento alheio. A verdadeira compaixão é um ato de segurança de um filho que sabe que a sua identidade não é ameaçada por se abaixar para cuidar de alguém que está caído. Eu vou repetir. A verdadeira compaixão é um ato de segurança de um filho espiritual em Deus, que sabe que a sua identidade não é ameaçada por se abaixar para cuidar de alguém que está caído. Filipenses 2,3 vai dizer o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. A identidade de filho é o que nos permite ser vulneráveis e compassivos. É como Jesus curando o leproso, em Marcos 1, 40, 42, que vai dizer assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-se, preste atenção nisso. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-se de joelho, preste atenção, se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Compaixão moveu Jesus a tocar em alguém considerado impuro. Ele não teve medo que a lepra ou a rejeição social ameaçasse quem ele era. Ele entendeu que maior era o que ele carregava. Quando sua identidade está alicerçada em Cristo, não é o mundo que te suja, mas você que transforma quando o toca. A pergunta é: você quer? Talvez você não entendeu. Quando o leproso chegou diante de Jesus, disse: se quiseres, pode purificar-me. Jesus respondeu: quero, seja purificado. Quando as pessoas chegam até você, o que você diz? Eu quero ou não quero?
Obrigado, pastor Adilson. Eu vou perguntar de novo, eu quero ou não quero? A questão não está na condição se eu consigo ou não, a questão está na condição de compaixão para eu me colocar à disposição. Em João 5,19, Jesus diz assim, preste atenção. Em verdade, lhe digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que tudo o que fizer, o filho também faz. Além desse versículo, Jesus reforça essa profunda unidade e submissão ao Pai em outro movimento marcante, quando Filipe pede para ver o Pai. Jesus diz o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. O que eu estou querendo dizer aqui? Preste atenção. É que quando o leproso chegou para Jesus e disse, se quiseres, pode purificar-me, a Bíblia diz que, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, seja. Isso nos mostra que a vontade de Jesus era a vontade do Pai, e a vontade do Pai era a vontade de Jesus, e essa vontade é que você precisa ter. A questão não é se Deus quer que você toque pessoas para elas serem transformadas, a questão é se você duvida que Ele quer que você faça isso. Enquanto você não acreditar no Espírito Santo que você carrega, você vai sempre duvidar se Ele pode te usar ou não. A questão não é se o céu vai se abrir, a questão é se você vai permitir ser usado pelo céu aberto. Agora, por quê? Por que fazer isso? Por que ter compaixão? Por que entender a identidade em Cristo? Porque isso gera uma ponte, que gera conexão, que gera restauração do ambiente. Compaixão é essencialmente a linguagem da conexão. Denis Silk nos ensina que a cultura do reino é feita de relacionamento, não de protocolos. O samaritano não apenas olhou, ele se aproximou, tocou e tratou as feridas. A compaixão é a ponte que quebra as barreiras de preconceito e isolamento, unindo coração feridos ao corpo de Cristo. Gálatas 6:2 vai dizer assim, levem os fardos um dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. O reino avança quando a compaixão cria conexão, e essas conexões curam. Mateus 9, 27 a 29 vai dizer assim, saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele na casa, os cegos se aproximaram, e ele lhe perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando os olhos dele, disse, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Preste atenção aqui. A compaixão gera a conexão, mas é a fé que gera o milagre. Eu vou repetir, a compaixão gera a conexão, mas é a fé que gera o milagre. Deus não está dizendo que você irá curar o mundo, Ele está dizendo, deixa eu curar o seu coração, para que você tenha compaixão. Para quê? Para conectar com outras pessoas, a ponto de dar a oportunidade delas gerarem a fé e ser curada. A grande questão nossa, do nosso coração, é o seguinte, eu não sou capaz de mudar o mundo, e Deus está dizendo, não, eu não estou dizendo para você mudar o mundo, eu estou dizendo para você permitir que eu mude você, e a partir da compaixão em você, eu vou tocar o mundo. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Para conectar com pessoas a ponto de dar a oportunidade delas terem fé, para mudar a sua história. E a consequência disso é um mundo cheio de compaixão, pessoas curadas pelo Espírito Santo. Agora, qual é o sacrifício? Qual é o custo
a frutificação. Chegamos ao ponto onde o sentimento se torna ação prática. Pastor Corte enfatiza que o grão precisa cair na terra e morrer para frutificar. A compaixão nos custa algo, nosso tempo, nosso recurso, nossa zona de conforto. Não existe fruto do reino sem a disposição de sair da nossa zona de conforto e oferecer o que temos para a restauração do próximo. 1 João 3,17 vai dizer assim: se alguém tiver recurso material e observando seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como pode nele permanecer o amor de Deus? BJB fala de uma pessoa que chegou na igreja devendo mais de R$1 milhão. Ele o convidou para almoçar quando chegou em frente a um restaurante muito chique. E esse rapaz estava dando outro testemunho lá, no Esfera, em Brasília, as semanas atrás. Uma pessoa chega na igreja devendo muito, e ele convida para almoçar. Quando chegou em frente ao restaurante muito chique lá em Brasília, esse homem disse para o JB: não posso entrar nesse lugar, não tenho mais dinheiro para isso, esse lugar não me pertence mais. JB responde: você não é a circunstância que você está vivendo, eu vou te levar para o lugar que você pertence. O sacrifício pessoal é o preço da autoridade espiritual. Eu vou repetir: o sacrifício pessoal é o preço da autoridade espiritual. É interessante, se você ainda não viveu isso, ore para que você viva. Não como a Vivi para engravidar sua mãe. Mas quando eu cheguei aqui, eu já tinha passado por 2 ministérios e vim para cá, e eu sempre repito isso para que você entender. Talvez você venha aqui pela primeira vez ou esteja rodeando várias igrejas, porque eu encontrei um pai espiritual. Eu não encontrei um homem perfeito, eu encontrei um homem quebrantado e rendido a Jesus. Só que além de quebrantado e rendido a Jesus, era aquele que queria ser um pai espiritual para outras pessoas. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque quantas vezes eu cheguei aqui falido, e aí você vai falar assim: quantas vezes? Mesmo estando aqui, eu já fali algumas vezes, eu cheguei para ele para dizer isso. E quantas vezes ele pegou pela minha mão, umas ele me levava para o monte, outras ele me levava para orar, outras ele me levava para viajar, mas todas as vezes ele me pegava pela mão. Você não é a circunstância que você está. Você tem um destino dentro de você. E tem pessoas aqui para te pegar pela mão, para carregar para o propósito que Deus colocou dentro de você. E qual é o resultado disso? Ativação do seu destino e o governo pelo amor. O ponto final não é apenas ajudar alguém, mas estabelecer um reino. O verdadeiro governo no reino é exercido por aqueles que servem. O samaritano não apenas tratou o homem, ele garantiu a restauração completa. Como? Pagando as despesas e prometendo voltar. Quando a compaixão está no comando, ele restaura a dignidade da pessoa, devolvendo ao seu propósito original. Governar, na perspectiva do reino, é liberar cura e ordem onde havia caos e dor. Eu vou tentar de novo. Governar, na perspectiva do reino, é liberar cura e ordem onde havia caos e dor. 1 Pedro 5, 2 e 3 vai dizer: pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas com exemplo para o rebanho. A autoridade final é dada àqueles que governam pelo exemplo da compaixão. E para terminar,
Amém, Senhor, glória a Deus. É uma palavra que mexe no meu coração, que eu quero que, como você entenda o olhar. É Pedro e João indo ao templo, mas Deus falou muito no meu coração sobre essa palavra para terminar, sobre movimento, sobre olhar, sobre mudança. Em Atos 3, 1 e 4 vai dizer assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, diga comigo, todos os dias, para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo Pedro, diga comigo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediram esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. Uau. Olhe para nós. Eu quero que você, se você não pegou tudo, eu quero que você pegue isso aqui. A palavra de Deus que nós começamos a ler é: qual os 2 principais mandamentos? Ame seu Deus sobre todas as coisas e ame seu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo, para que você viva a vida eterna comigo no céu, você precisa já começar a viver essa eternidade na terra. Pedro e João ia para o templo todos os dias às 3 horas da tarde. Diga comigo, tem hora certa para adorar. Aí você vai falar assim: pastor, deixa de ser religioso. Fala assim: tem a hora certa para você orar na intimidade, tem a hora certa para você caminhar para derramar a autoridade. Entenda o seguinte, preste atenção nisso aqui. A palavra de Deus vai dizer que todos os dias, homens, amigos, levavam aquele homem à porta do templo para pedir esmola. Entenda o seguinte: ninguém vai a um lugar todos os dias se não recebe daquele lugar. Certo ou não? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Então, aqueles homens que ajudavam aquele homem que era aleijado, sabiam que naquela porta ele receberia algo, por isso levava todos os dias para aquele lugar, certo ou não? Só que o problema é que ele recebia aquilo que o mantinha no mesmo lugar. Nós estamos vivendo um reino de pena, que em vez de compaixão, que nós estamos dando para os outros aquilo que não tira eles lugar, mas dando para os outros aquilo que mantém eles naquele lugar. Quantos estão entendendo isso? Talvez você diga: mas eu dou oferta, mas eu dou esmola, mas eu ajudo os outros. Se você está tendo pena, você não está tendo compaixão. Porque pena é o que você faz para manter ele no mesmo lugar. Agora, compaixão é o que você senta para caminhar com ele até que ele esteja no lugar que você está. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: aquele homem olhou para Pedro e Pedro olhou para o homem. Eu não gosto de fazer teatro não, que o pastor depois fica irritado, mas vem cá, André, fica aqui por favor, rapidinho para a gente terminar. Fica aí embaixo. O André, o aleijado que foi cravado à porta. Preste atenção. Aqui Pedro. O aleijado olha para Pedro. Isso aí. O aleijado, mas aí as pessoas lacradas não vão te ver, né, cara? Tudo bem. O aleijado olha para Pedro e Pedro olha para ele. Preste atenção nisso, que isso aqui é muito poderoso. Ele queria algo e Pedro queria algo. Ele veio buscar e voltar para casa, e Pedro ia para o templo. Ele, quando olha para Pedro, vê Pedro na condição que ele está. Tem hora que a gente está com pena, e a pessoa que está na dor, está nos levando para o lugar dela. Em vez de eu olhar para ele com compaixão, e não ir para o lugar que ele está, mas trazer ele para o lugar que nós estamos. Tem olhares que estão te tirando do lugar da presença
e te levando para o lugar da dor, em vez de você tirar as pessoas da dor e trazer o lugar da presença. Agora a palavra de Deus vai dizer o seguinte: quando ele entra no templo, aqueles que estavam no templo ficam impactados. Pode sentar lá, filha. E eu quero terminar com isso. Atos 3, 7, 8 vai dizer o seguinte: segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e o tornozelo do homem ficaram firmes, e de um salto pôs de pé e começou a andar. Compaixão é ajudar o outro até que ele tenha os pés firmes para começar a andar por si próprio. Atos 3, 8, preste atenção aqui. Depois entrou com ele no pátio do templo. Olha o nosso problema na nossa igreja. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Versículo 12. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, crentes, por que isso surpreende vocês? Porque vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder e piedade. Olha o 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. O que está acontecendo é que o milagre está entrando na igreja e nós estamos ficando espantados. Porque quando nós vemos alguém transformado, nós não estamos acreditando. Por quê? Porque nós não temos compaixão de acreditar que Deus pode fazer em nós e através de nós. Então, nessa manhã, eu quero que você entenda. Ver é gerar a sensibilidade. A identidade gera a segurança para servir. A conexão gera a restauração. O sacrifício gera a frutificação. E tudo isso somado resulta em transformação. Se nós entendermos isso, nós sairemos daqui não tendo pena do mundo, mas tendo compaixão dele. E quando nós temos compaixão, Deus pode nos usar para mudar história. Fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Xarabaçô, xerecaralabás. Dr. Renato me entregou algo ali que me impactou muito, que é algo tão simples, mas que mexeu comigo. Ele já chegou e disse para mim: eu sei que tu vai pregar. Ele até me perguntou, mas ele falou, só para confirmar: Deus me falou que você vai pregar. E falou que eu via um óleo sendo derramado, algo que fluía, e que eu entrava debaixo desse fluir. Isso não é para você achar e engrandecer para mim, não. É que eu tenho orado para Deus para eu não gerar nada novo, mas para mergulhar debaixo daquilo que Deus está fazendo. Para não gerar nada da carne, mas ficar debaixo da obediência dele. Quando o Dr. Renato veio me entregar isso, na verdade ele estava confirmando no meu coração que era para derramar essa palavra. Mas existe um favor de Deus para ser derramado, porque aquilo que nós mesmos não conseguimos mudar, o Espírito Santo pode mudar. E eu acredito nisso porque Ele fez na minha vida, na vida da minha família, e eu acredito que possa fazer na sua e no seu coração. Talvez você, cheio de regras, tenha tentado se sacrificar, em vez de permitir só se arrepender. Então eu gostaria de orar por você. Eu quero que você fique no seu lugar, feche seus olhos, porque é o Espírito Santo que faz.
Mas eu só quero que você ore dizendo: Senhor, me deixe entrar nesse rio, na tua vontade, no teu favor. Eu não consigo mais, Pai, na minha força, nem no meu entendimento, mas eu quero me arrepender, Senhor, de ter vivido até aqui, tentando construir coisas do meu próprio jeito, com a minha própria agenda, com a minha própria força. Mas nessa manhã, Senhor, eu vim aqui achando que receberia algo, mas eu quero receber aquilo que eu preciso. O testemunho da Vivi e da Dani é muito forte, porque mesmo que a Dani às vezes não imaginava, tem alguém querendo um útero para gerar um Davi, e esse é o nosso Senhor e Salvador, esse é o nosso Adonai, esse é o nosso Deus, que está esperando alguém acreditar para voltar a gerar. E eu não estou falando de filhos físicos, eu estou falando de acreditar no teu chamado, no teu propósito, na identidade que Deus tem, naquilo que Ele quer derramar através da tua vida. Eu creio, Senhor, que pessoas estão voltando para Ti hoje. Ah, mas eu já aceitei, eu já vivi bastante tempo. Não, voltando para o propósito ao qual você foi gerado. Eu creio, Senhor, que Teu Espírito Santo está se movendo nesses corredores e nessas cadeiras. Eu creio, Senhor, que Tu está ativando profetas nessa manhã, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas. Eu creio que Tu está ativando professores. Eu creio que Tu está ativando cabeleireiros a serem com paixão. Eu creio, Senhor, que Tu está ativando filhos e filhas para um novo tempo dessa história. Eu creio, Senhor, que há um movimento, que há um movimento. Pega o Senhor pelas mãos e ajuda eles a levantar aqui firme os pés. Toca, Senhor, a lepra, toca a cegueira espiritual, como Tu fez de Saulo para Paulo. Muda a história nessa manhã, Senhor. Pai, para que saímos aqui como embaixadores de Cristo, cheios de compaixão em Cristo Jesus, amando o nosso próximo como nós amamos a Ti, e mudando a história da nossa casa, da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, Senhor. Esse é o ano para que os Teus filhos vão e façam discípulos, Senhor, de todos os bairros dessa cidade, dessa nação, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.